Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo a uma parte 2, seria? Não sei. Entenda como quiser, certo? Aqui do nosso... da nossa visita, da nossa vinda ao Brega Jeep aqui no Rio Grande do Norte, para ser mais criterioso no sítio de Zé Bonitinho, em Macaíba, certo? E agora, a gente semana passada teve entrevista com a Que Delícia, e agora aqui com eles, com Romulo Santarray e Lucinha Owens. Sejam muito bem-vindos. Deus te abençoe, Adriel. Deus te abençoe. Alô, lampejeiras, alô, lampejeiros, estamos aqui. Felicidade. A expectativa de vocês para esse show? A minha é das melhores, né? Eu sou apaixonado por esse RN amado e querido, e agora essa oportunidade de me aproximar da galera do off-road, dos jipeiros, de quem eu sou muito fã. Eu sou de uma cidade que é a capital da capital cearense do esporte radical, e entre elas está o off-road. Toda vez que tem um Pior Será e o Será Pior, lá no o Grande Rally, eles passam lá pelo Quixadá, e é sempre um prazer. Então não poderia deixar de estar aqui nessa primeira festa do primeiro Brega Jeep, e para eu estar só pela metade, não poderia. Não rola, né? Trouxe Lucinha Owens. Oi, Romulo, felicidade poder estar aqui. As expectativas são as melhores. Super feliz de retornar ao meu Rio Grande do Norte, Natal, depois de tantos anos, né? Eu que já cantei muitos anos aqui com Forró Mel com Terra. E hoje a nossa festa linda, primeiro Brega Jeep do Rio Grande do Norte. Tô super feliz. Eu sei, bichinho, que vocês, ó, jipeiros, vão estar aqui, ó, naquela adrenalina que só vocês sabem. Forrozeiros arretados de mão, que gostam também daquele brega. Com certeza o bichinho vai estar lotadinho. E essa mudança, entre aspas, né? Do forró pro brega. Como é isso? Como é que esse projeto? Explica pra gente aí. Porque, na verdade, a gente coloca o brega para dar uma sublinhada, né, maior. Mas, na verdade, é o forró brega que na verdade, eu resolvi homenagear dentro do projeto Dinossauros Medley. São os grandes mestres, os grandes dinossauros do forró, que antes desse forró das antigas, que a gente curte, de mastruz com leite, mel com terra, cavalo de pau, limão com mel e magníficos e etc. Antes, quem habitava a terra do forró eram os dinossauros, Zé Orlando, Alípio Martins, Raimundo Soldado, Carlos Santos, Borba de Paula e por aí vai, né? Aldo Senna, eram esses dinossauros que habitavam o planeta forró. E aí, com a vinda dessas bandas, das grandes bandas de forró, que hoje se chama Forró das Antigas, os caras foram colocados meio que de lados, né? Ficaram meio assim, offline. E aí eu resolvi homenageá-los e trazê-los à tona novamente para a galera matar a saudade dos grandes sucessos desses dinossauros. Por isso o brega tá lá, porque eles foram rotulados de forró brega, forró reggae, sabe? Quais são os exemplos que a gente tinha desse forró brega? Era o que, por exemplo, um grande cara que era bregueiro, que hoje tem até uma FM, a Brega FM, é José Orlando. Ele era tido como forrozeiro mais brega. O Alípio Martins, que foi o cara que deu a mão ao Zé Orlando, também tinha esse rótulo, né? A galera da guitarrada, o Pinduca com o seu carimbó, era tido como brega, né? Não era diferente do forró de Elba Ramalho, de Jorge Altinho e outros figurões, né? Que da época. Então, ficou forró brega e eu resolvi. E aí tem, atrelado ao Dinossauros, eu não podia deixar de colocar os caras que são da época. Eu tenho uma coisinha chamada Boteco dos Valdix, que é uma banda que eu tenho que toca as músicas que eu gosto. Aí são realmente bregas. Sim. Bartol Galeno, Lino Julião, aí um pouquinho de Fernando Mendes, essa galera toda, Baltazar. Uma galera fraca, né, Ramo? E a gente vai estar hoje, você que tá assistindo o podcast, dá tempo, vem pra cá. Fica aqui na Reta Tabajara, em frente ao restaurante Coisas da Roça, no Forró do Zé Bonitinho. Vai ter muito forró, muito brega. Forró das antigas também, na Voz da Lucinha, que vai dar. E a banda Que Delícia, que vai dar. Tá dando um banho com um repertório super maravilhoso. Rapaz, Que Delícia é uma banda lá do Pernambuco. E escrevam esse nome aí, galera. Escrevam. Banda Que Delícia. Vocês vão ver o sabor como é delicioso. Né, Lucas?
Com certeza. Lucinha, conta mais pra gente sobre tua história na música, tua carreira, como começou. Conta aqui pra gente. Olha, eu tô. Nesse ano eu vou completar 49 anos, no dia 15 de outubro. Eu comecei bem jovem, né? Comecei aos 12 anos de idade. Eu ia completar 15 anos quando eu fui contratada pelo Emanuel Gugel. Tô indo Assim, quando ele formou a Sonzum, que na segunda. já tinha umas truas, já tinha Banda Aquários, e ele estava formando um tal de Mel com Terra. E graças a Deus, eu sempre falo, hoje Deus na minha vida sempre foi, sempre será a pessoa que sempre me guiou e que me guia. Eu jamais pensava que aquela banda chamada Forró Mel com Terra iria me proporcionar o que me proporcionou, que ainda traz frutos para a minha vida. Eu não fui a primeira vocalista, mas eu entrei lá no comecinho de 92 e fiquei por 17 anos. Caramba. 17 anos Forró Mel com Terra, tive a Muita felicidade. coisa, né, viu? Tive a felicidade de gravar muito sucesso de Rita de Cássia, muitos sucessos maravilhosos, inclusive do meu grande amigo Luiz Fidelis, né? Que é Pra Falar de Amor, que é uma música que eu amo muito. Então, desde quando eu entrei no Mel com Terra em 92, a minha carreira ela sempre foi em prol à música. Uhum. Entretanto, em 2007, a minha vida mudou completamente. Eu estava terminando jornalismo, estava casada, né? Com o primeiro filho, meu único filho, Pietro Lucas, que hoje faz medicina, tem 18 anos. E eu decidi dar uma parada na minha carreira musical para ser mãe, tá ali do lado do meu único filho. Vivenciar aquele momento, né? De vivenciar um momento que, assim, desde criança eu sempre me dediquei à música, a minha adolescência também. E eu estava terminando uma faculdade que eu sempre amei, que foi a comunicação. Sou formada em jornalismo, me formei em 2008. Aí eu fui ser jornalista, né? Fui seguir minha outra carreira. Eu fui assessora de imprensa da FIEC, Federação da Indústria do Estado do Ceará, e me desvencilhei da música. Entretanto, você que está aí, você que sempre foi músico, você que sempre viveu da música, sabe? A música não sai da gente. A música é algo que entra no sangue. Adriel, escuta essa fase aí, essa frase e essa fase da história da Lucinha para você ver como é tocante e emocionante. Eu vou pedir licença só para uma emergência aqui. Luca, a parte mais emocionada agora. Volto já. Pronto. Então, foi essa parte que eu tive que me desvencilhar da música, que eu entrei no jornalismo, no canto que eu não conhecia, mas eu era mãe, tinha um filhinho recém-nascido de 8 meses. Foi um pouco difícil, entretanto, eu me encontrei como assessora de imprensa, trabalhei alguns anos. Mas, bichinho, quem é cantor? Eu sempre fui artista. Eu falo sempre para meus amigos jornalistas, eu sempre fui a cantora. E sabe quando tudo voltou? Quando o Rômulo, ele estava no exterior e voltou assim, vou voltar a cantar, vamos fazer uma banda. Bichinho! E voltamos. E isso como ninguém falava de forró das antigas, Rômulo. É aquela coisa, tipo, você pode ter sido da música, mas a música não sai de você, né? Não sai. Eu falo pra você, porque assim, desde quando eu tinha os meus 8 anos, quando eu vi ABBA, eu fiquei apaixonada, mesmo sem saber falar uma palavra em inglês. Mas eu acho que muita gente se encantou com a música. Se encantou. Mas eu era uma pessoa nordestina, uma pessoa vindo da família mega pobre, super pobre, que hoje estaria abaixo da pobreza. Porque eu sempre falei, não tenho vergonha. A minha cama era uma rede costurada, o meu guarda-roupa era uma caixa, eu não tinha nenhum banheiro na minha casa. E éramos 11 irmãos, 8 irmãs. Foi difícil. Foi muito difícil. Imagine uma menina que quer cantar inglês e ser cantora. Eu passei essa transição muito complicada na minha vida, porque eu não entendia. Porque eu via as minhas irmãs que estavam sendo crescidas para ser mãe, esposa. Eu queria ser cantora, eu queria falar inglês, eu queria aprender Era obstáculos um pouco maiores. direito. Eu queria falar correto. E que eu vim da família, meu pai até hoje fala baixo. Minha mãe fala estombo. Então, assim, não que eu tinha vergonha, mas
quando eu comecei a crescer e eu vi que eles não tiveram oportunidade, assim, eu quero mudar essa história da minha vida. E vim de uma família muito simples, mudei o mel com terra, e até hoje, eu olho pro teu olho e digo assim, eu agradeço cada dia um cara chamado Emanuel Gugel, que apostou numa menina com muitos sonhos, muito pobre, que me deu uma oportunidade de igual para igual. Há 30 anos atrás, de igual para igual. Não foi fácil. Mas eu devo muita coisa da minha vida a ele. E como despertou isso, Lucinho, essa área da música? Eu quero cantar, vou começar a cantar. Eu acho assim, na realidade... Porque eu acho que a música, você vira uma paixão em você quando você passa a escutar, você meio que vicia na música, você começa a criar aquele amor pela música, né? Mas a parte do cantar. O cantar... Existem algumas pessoas que dizem que talento se nasce. Eu acredito que sim, porque eu era pobre, eu não tinha rádio, eu escutava o rádio dos meus vizinhos e televisão também. E teve um dia que eu escutei... Quando vivi cantou, corri pra ver você, atrás da serra o sol. Que coisa linda. E eu sempre escutava o meu vizinho, sabe, o radinho lá, escutava as músicas. Era Elba, era tantos cantores, escutava tanta coisa assim, eu quero ser uma cantora. Meu pai, é impossível. Não pode. Eu passei por tanta coisa. Pra você ter ideia, meu pai se separou da minha mãe porque eu entrei no mel com terra. Caramba, sério? Sério. É uma coisa que até hoje eu tenho esse estigma e dói. Porque eu esperava aquele apoio, né? Não... É. E foi ruim ver ele saindo de casa. E sabendo que ele estava saindo. Porque minha mãe, ela vai ser cantora. Foi muito difícil. Eu até hoje... Você teve esse apoio no caso da parte dela, né? É. E é difícil, eu já fiz as pazes com meu pai, eu passei 20 anos sem falar com meu pai, não porque eu queria, mas porque ele se desvencilhou de mim. Mas eu já entendo, como mãe, eu super entendo. Ele tinha medo que eu mudasse. Você muda, eu era muito muda criança. Pela cabeça. Ele pensava que eu, sabe, não é minha filha, vai. Direto vai se prostituir, vai usar droga, vai... Que a primeira coisa que a pessoa pensa no mundo artístico é isso, né? É. Graças a Deus, vivi tudo isso e posso olhar pra você que tá aí. Olha, quando você tem um sonho, quando você é determinada, quando você tem fé em Deus, e determinação. Vivi, graças a... Eu mudei a vida da minha... Eu terminei de criar os meus 9 irmãos. Tenho muito orgulho de dizer isso. Hoje eu tenho minha irmã, que tem especialidade, que ela é professora em educar a criança, né, com... síndrome de Down, outras coisas. E eu vejo minhas irmãs, tudo ali. Na professora típica, né? E a mamãe também é funcionária pública. Por isso que eu falo, na semana de março, quando eu reverencio mulher, assim, é a minha mãe. Tem uma grande inspiração. É a minha inspiração, mas deixar bem claro. Estou muito bem com meu pai, mas são cicatrizes que ainda eu estou trabalhando. É com ao longo do tempo, até porque não foi pouco tempo, né? Foram 20 anos, e 20 anos são 20 dias. Mas eu tô bem, hoje eu tenho um filhão maravilhoso, um marido maravilhoso, o Owens, que é um cara que veio lá de São Paulo, que me dá todo o apoio, todo o suporte. Que bom que tem esse suporte, né? Assim, eu acho que o apoio é essencial, ainda mais nessa área da música, principalmente, que, assim, é uma área muito difícil, né? Difícil, complicado, e principalmente quando você é muito jovem, né? Quando nós somos muito jovens, você vê muita coisa, né? E também somos condicionados. Nós somos condicionados, entendeu? A gente não tem nada ainda decidido na nossa cabeça. Isso é cientificamente comprovado. Então, os jovens precisam muito de uma família, do apoio do pai, da mãe, que condicione ele, o que é correto, o que não é, o que vai te fazer, filha, vai por isso, vai por isso. Então, assim, eu penso assim que, graças a Deus, atravessei. Não foi fácil quando as pessoas me veem muito sorrindo, que isso é algo meu. Mas nem sempre eu tô sorrindo, muita coisa eu choro. Sim. Entendeu? E tá tudo bem, é isso mesmo. Não é fácil, mas eu consigo, você consegue, não só na área musical, em todas as áreas, sempre vai ter algo que vai querer fazer que você desiste, você não é capaz, você não é apto para aquilo.
Mas, bichinho, se Deus te condicionou pra isso, se preocupa não, o resto consegue. E Lucinha, me fala mais sobre a tua passagem no Mel com Terra, os perrengues, algumas histórias de Nossa, show. bichinho, tem tanta história maravilhosa. Primeira vez que eu fui pra Marabá. Primeira vez que eu fui pra Marabá, quase 30 anos atrás, eu fui de trem. Nossa, foi trem, um bocado de dia na estrada, meu Deus, mas foi maravilhoso. No final, fui tocar em Serra Pelada, bichinho. Eu toquei em Serra Pelada, maravilhoso. Já tive dor de barriga, né, Rômulo? Rapaz, eu tive uma dor de barriga danada. Vou contar essa história de dor de barriga. Rômulo, conta aí a história Em da dor de pleno barriga. Maranhão, voltando no Maranhão, a gente voltando do Parazão, quando chegou no Maranhão, deu um desarranjo intestinal em Luca e teve que parar. E na época eu fazia o papel de cantor e o melhor amiga dela. Era o Verdade, confidencial. E aí, tudo. aí quando a gente parou no meio assim, perto de uma casinha e vamos parar para pedir a mulherzinha lá, o pessoal da casa, para ela usar o banheiro da casa. Não tinha ninguém na casa. Vamos partir no Maranhão, os banheiros são fora de casa, os banheiros. E aí eu vi o banheiro lá, só, Lucia, tem um banheiro ali. Ela foi caminhando em direção ao banheiro e eu fiquei olhando para ver se não via alguém e tal, pastorando. Cara, quando lá vem a Lucinha correndo, subindo o short de lycra preto e um bode correndo atrás dela. Um bode correndo. Aí, quando eu disse, para que o bode para. E quando ela parava, quando ela corria, o bode corria. Quando ela parava, o bode parava. Ficava nessa. E assim foi, aí eu assustei o bode saiu fora e ela voltou. Nossa, até hoje eu lembro. São Foi muitas. muitas loucuras, gente. Porque a gente veio de um tempo, né, Rômulo, que não tinha tanto essas coisas que hoje tem, banheiro químico, essas coisas. Tem acessibilidade, né? Mas não, bichinho. Era nós na raça. Outra vez deixamos a Lucinha sozinha, Nossa. cara, em plena sertão da Paraíba. Eu acho que foi no Cariri Paraibana. A gente desceu todo mundo para dar um mijão, né? Então, como ela era a única mulher na banda, então homens para o lado, mulher para o outro. Então, normalmente a gente já descia aqui na porta, já ia aquela fileira indiana, todo mundo mijando, ela ia para o outro lado, né? E aí ela desceu lá o barranco para ficar mais escondidinha. E aí, quando voltou, terminou todo mundo, subimos no ônibus e o Salsicha, que era o motorista na época. Eu esperando eles me chamarem, né? Porque, né? Pra terminar e tal. E ela ficou lá, né? E papai, a gente, vamos embora. Quando ela subiu a tona lá na Cadê estrada. o ônibus? Não tem mais nada. Nossa, foi uma loucura. Aí ela novinha, eu acho que Lucinha devia ter uns 18 Por anos. aí, mano. No máximo. Aí, cara, quando andamos assim umas léguas de distância, aí a galera lá da frente perguntou. Não, o cara lá de trás, que era o guitarrista, que era a amicíssimo dela, o Laerte, perguntou: a Lucinha tá aí na frente? Já por muito tempo, se ela tava assim. Não, tá aí atrás. Não, aqui atrás ela não tá, não. Bom, não tá atrás nem na frente, então ficou. Caraca, deixamos a Lucinha, meu irmão. Aí andamos mais um bom pedaço para arranjar o canto para fazer a manobra no ônibus. E aí andamos mais um bom pedaço. E aí todo mundo começou a ficar lá. Não, eu pensei que era brincadeira a princípio. Aí, quando a gente volta, assim, uns bons quilômetros, cara, eu lá vi um escorte verde metálico e a Lucinha fazendo isso aqui. Pedi carona! E ela teve a sorte, cara, porque ela arranjou uma carona de um cara que ia pra Messejana, que é onde ela hoje mora. Onde eu moro? Aí, o cara ia direto pra Messejana, aí o cara já, né? E aí ela parou, quando ela parou, velho, ela deu assim, uma crise de raiva nela. E os maiores nomes que ela podia colocar no vocabulário dela foram que a gente foi tratado por esses nomes e por várias palavras. deixamos Luca Mel no sertão, no Cariri Paraibano. E foi isso. E muitas coisas aconteceram, né, Romulo? É assim, a gente que vivenciou. Hoje a gente ri, né? Mas imagina que no máximo tinha 18 anos. No tempo que não existia internet, gente. Não tinha Wi-Fi, não tinha telefone. Profissionais do perrengue. Foi tudo isso. Sim, aí assim, como foi pra tu esse tempo que passasse fora da música? Beleza, que tu falasse que fosse curtir muito teu filho, tudo mais, mas como a princípio foi bom. A princípio foi bom, porque eu dei essa paradinha, né? Porque eu
Precisava, mas depois eu senti muita falta da música. Depois eu não me via mais naquele canto, tá ali em computadores. Tanto que na FIEC eu participei do coral da FIEC. Uhum. Porque eu sempre me encontrei na música. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, amo jornalismo. Hoje, talvez eu voltaria, porque tá de uma forma bem diversificada, né? Que hoje você tem a possibilidade de gravar seu programa, fazer como você tá fazendo aqui. Mas para mim foi uma experiência muito boa. Mas a música, para mim, é algo que me Uma faz... coisa à parte, né? Que me faz sentir viva. Sim. Faz parte de você. Faz Né? parte de mim. Chegando quase 50, cara, eu não me vejo a minha idade. Quando eu tenho que ver aqui no meu registro. Mas eu não preciso. E assim, projetos futuros de vocês? Tem O algum- mais se futuro, tem- o mais futuro é a nossa voltar, dividir o palco, que é esse projeto que a gente faz aí, que é o Puro Mel, Uhum. que você está dando aqui em primeira mão. Depois de tanto tempo, é a primeira vez que a gente está voltando num projeto, sem ser uma canja, sem ser uma coisa, mas uma coisa já, a gente logo aguardem que vai ter alguma coisa aí já nos streamings, em todas as plataformas desse projeto que tem tudo para ser doce. Com certeza, Rom. E esse foi um projeto não pensado só em mídia, mas pensado assim, em uma amizade. Uma amizade que já passa 3 décadas. Eu conheci o Rômulo e é algo que eu sempre falo nas minhas entrevistas. O Rômulo, para mim, foi uma pessoa que e sempre será. Ele sempre cuidou de mim, me protegeu. Tanto que existem pessoas que pensam que o Rômulo é meu marido. Tem Eu fui isso. tocar em canto, eu disse, cadê teu marido? Não veio? Porque assim, você sabe, ele tem esse cuidado, sabe? E é uma coisa verdadeira entre mim e o Rômulo. Não é coisa pra mídia. Mas a gente sempre se deu muito bem no palco. Aí nós conversamos, por que não? Vamos, eu espero realmente que vocês abracem esse projeto, esse puro mel que é feito com amor, com amizade, dedicação. E lógico, vocês forrozeiros, bichinho, eu sei que vocês conhecem a nossa história e que você que não conhece, que vai passar a conhecê-la, vai gostar. E de onde veio esse nome? Puro Mel. Cara, isso são. Agora, esse nome de agora, a gente resolveu, para uma curiosidade de vocês, eu e a Lucinha, se você for procurar por aí, nós somos a primeira dupla de palco, assim, que realmente tinha uma química boa, um entrosamento muito bom. Fazer jus ao nome duplo. né? Exatamente, porque as outras bandas, eles não interpretavam de forma cênica, como a gente interpretava Sala de Reunião, Venda Forró, Pneu Furado, outras músicas que a gente dançava. A gente não colocava a gente não só falava nem declamava a música, a gente interpretava, a gente colocava um pouquinho de teatro também em cima do palco. Então, as outras não. Sabe? Nenhuma outra banda tinha essa coisa de se inteirar. Vocês puxavam mais o lado artístico mesmo. Da Exatamente. Coisa, né? Era o lado interpretativo, o lado ator, o lado atriz. E há 30 a gente anos fazia atrás, isso. nós fazíamos. Porque então- nós nos sentíamos bem, né? Nós sentíamos essa conexão que nós tínhamos. Aí então a gente virou essa coisa aquele par romântico, né? Que a galera achava que a gente era namorado, depois passou a ser marido. Casado, Maria. O marido da Lucinha é o Charles Owens, deve estar assistindo aí a gente. Valeu, inglês, valeu, Owens. Que afinal eu Grande gosto beijo pra muito de você. E que afinal eu conheci ele, eu tava com o Rômulo. Pois é. Eu sou meio que cupido desse negócio. Aí, viu? Aí, então a gente tinha essa conexão. Tanto que quando a gente começou a se profissionalizar, de forma mais profissionalizada, a costureira que fazia as minhas roupas, a menina que desenhava as minhas roupas, passou a desenhar roupa para ela também. E eu tinha todo esse cuidado para ela ficar bonita também em cima do palco. Sempre tive esse cuidado. Eu sou mais velho do que a Lucinha, com a idade de ser um irmão bem mais velho. Então eu era aquele irmão que cuidava da irmã mais nova. E isso surtiu efeito em cima do palco. Uma boa química, né? Uma energia muito boa e que a galera gostou, né? É tanto que toda vez que eu entro em algum projeto, por exemplo, agora eu voltei em 2000
2017, aliás, 2017, eu voltei para a antiga banda, né? E a galera sempre falava, cadê a Lucinha? Cadê a Lucia? Por mais que tivesse outra cantora, a galera, e até as próprias cantoras que perguntavam pela Lucia, né? E aí, já que vocês pediram, estamos nós aqui. Estamos E aí o juntos. puro é porque é puro, é de pureza mesmo. É puro mel porque é original, Sim, né? sim, sim. Então não tem aquela coisa, foi um dia estava em tal Não, época, outro dia não. estava em outra época. Não, uma nós estávamos história. no começo do primeiro LP, no segundo LP, nós estávamos lá, nós desbravamos as primeiras turnês interestaduais. Fomos nós que fizemos isso com a banda. E né? tem algum show marcante de vocês, assim, que ficou para a história? Eu acho que o meu show marcante deve ser o mesmo da Lucinha, foi ter gravado lá no Parque do Cocó, o Som Brasil. São Brasil. Que dá notoriedade. Nós gravamos lá, foram três, quatro, músicas. aliás, foram mais. Mais Três músicas minhas e três músicas da minhas, Lucinha. é. Só passou as da Lucinha, porque a minha tinha uma linguagem meia época, escrota né? pra ele, que disse que me ama Me ama porra. porra. E o Baião de Dois era uma coisa muito regional, eles não quiseram. O programa era de nível nacional, então a Eles quiseram Lucinha rotular, entrou. né? A Lucinha entrou, mas eu tô dando uma canjinha lá, fazendo um back vocal pra ela. E com certeza foi a primeiro show que a gente realmente se sentiu Nossa, ali profissional. foi maravilhoso. Então, foi maravilhoso. eu acho que o meu Pra foi, mim, pra o meu mim é foi esse, Rômulo. Sempre será. E assim, o que é que a gente pode esperar desse projeto? Eu acho que você vai esperar o que nós podemos esperar, tudo aquilo que você não viu, para você que não viu naquela época, vai ter a chance de ver agora. E para você que viu, vai matar a saudade de tudo aquilo que você viu e vai rever agora. Até porque é uma coisa do momento agora, a nostalgia, né? É. É uma coisa, um assunto do momento agora que tá em alta, né? A nostalgia. E assim, acredito que funciona muito, né? A nostalgia é uma coisa que funciona muito. Gente, foi rápido, né? Eu vou deixar vocês virem pra se organizarem. Obrigada. Tá? O palco está ali, daqui a pouco, aí, galera. Tá bonitão. Você que está aqui em bonitão. Natal, você que está em Extremóis, você que está em Parnamirim, você que está aqui em Macaíba, vem já para cá que o palco já está sendo pronto, viu? Primeiro forró Jeep, primeiro brega Jeep do RN. E é o que eu digo, se não viesse, quem ia perder é tu. Muito obrigado, Adriel. Muito obrigado pelo PeijoCast. Muito obrigado a todos os Obrigada. seguidores aí, a você que está assistindo a gente. Valeu. Beijo, obrigado, Luca. Obrigado, Adriel. Obrigada. Eu agradeço. Vocês, espero que tenham gostado. Mais uma vez eu vou falar. Não traga coisa ruim. Segue a gente, pô. Então, deixa teu like, tá? Deixa teu comentário, segue a gente. Se não seguiu, segue agora, é de graça. Se fosse pago, tu pagava pra coisa, né? Mas de graça não vai, né? Então vai, aproveita aí, senta o dedo nesse like na descrição. Cuida. Foi? Então Eita, pronto, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima. Valeu!